problema de passar a Bíblia no telão é que depois as pessoas não trazem mais a Bíblia para a igreja, né? Então, talvez seja melhor continuar trazendo e lendo, né? Acompanhando. Vamos lá. Provérbios 31 diz assim: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu? Ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e de suas fadigas não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante que de longe traz o seu pão. É ainda à noite, já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Não tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-a de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre todos os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende, e de cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. Quando ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa. Não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam de idosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém. Amém. Vou pedir para a Andréia fazer uma oração, por gentileza, para que nós meditemos essa palavra. Graça e paz, irmãos. Oremos. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Eis aqui, Pai, a tua palavra, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Usa a vida do teu filho, Senhor, o teu servo, Pai, para falar aos nossos corações, Deus. E que em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra possa fazer morada em nossos corações, nos transformando, Senhor, a tua imagem e semelhança, Pai. Porque é por isso que estamos aqui, Senhor. É por isso que essa igreja existe, Pai, para nos fazer, Pai, cada vez mais parecidos com o teu Filho Santo, Jesus, o justo, bondoso, amado das nossas almas. Abençoa, Senhor, a meditação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Nós faremos uma breve meditação, porque muita coisa está para acontecer hoje também. Acuso aí a presença do irmão Gessé, os irmãos
outros irmãos também que o acompanham, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, viu? Graças a Deus pela vida de vocês, sintam-se muito à vontade, em nome de Jesus. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Muito bem, vamos lá. Se você fosse mãe de um rei, que conselhos você daria para o seu filho? Se eu fosse um pregador da prosperidade, eu diria assim: todos vocês são reis, porque todos vocês vão reinar um dia. E vocês diriam, glória a Deus! E prestariam muita atenção aqui no que eu iria dizer, porque você se sentiria pessoalmente muito atingido. Embora eu não seja um pregador da prosperidade, embora não seja contra a prosperidade também, é bem verdade que nós vamos reinar um dia com o Senhor também. É verdade. Então, estes conselhos que são dados aqui a um filho de um rei, ou melhor, a um rei, servem também para as nossas vidas. Porque um dia nós temos de reinar com Cristo em nome de Jesus. Mas esses conselhos aqui são para essa vida, são para agora, para nos preparar para essa vida. Que conselhos você daria para o seu filho se ele fosse um rei? Quem aqui tem filhos? Todos nós temos. Esse texto, ele trata justamente disso, dos conselhos que uma mãe fala ao seu filho. O nome desse rei é Lemuel. Nós não sabemos quem é esse rei Lemuel. Nós não sabemos. Alguns dizem que pode ser que seja o rei Salomão, mas não há nenhuma evidência muito forte a respeito disso. Alguns dizem que esse texto ele tem uma origem árabe e que ele foi incorporado ao texto bíblico por conta da sua grandeza, das coisas boas, dos conselhos que estão descritos aqui. Geralmente, quando se lê esse capítulo, se lê ali a partir do versículo 10 ao 31, que fala da mulher virtuosa, e dá-lhe paulada nas mulheres, né? Mulher virtuosa, e enche as irmãs de culpa, para ver se as irmãs ficam virtuosas, já são virtuosas. Eu tinha um amigo até que dizia assim, pô, é muito quem é que vai encontrar uma pessoa com todas essas características? Não é fácil ser virtuosa assim. Mas aqui, provavelmente se está tratando da mulher de um rei, o conselho de uma mãe. Então nós vamos ver aqui que existem alguns conselhos que esta mãe dá ao seu filho. Veja o versículo 1 comigo. Diz assim: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou a sua mãe. Então estes são os conselhos. Se quiser trocar, Abner, o microfone, esse aqui, já troquei. Pronto. Som. Muito bem. Então esses são os conselhos que você poderia dar ao seu filho, mas também que você possa escutar esse texto como conselhos que são dados a você também. Então nós vamos avaliar esses conselhos que essa mulher dá ao seu filho. Vamos ver. Veja comigo o versículo 3. Diz assim: não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos àquelas que destroem os reis. Tá meio abafado, né? Aqui a gente vai... Esse também está bem abafado. Faz assim, Anderson, ó. Troca esse microfone que está aí e coloca nesse aqui. É que aqui a gente vai testando, o pastor vai testando todos os microfones, assim, melhorou, né? Agora a gente promete que não vai mais trocar de microfone. Deixa sempre esse aqui para mim por enquanto, deixa sempre esse aqui. Muito bem. Veja lá no versículo 3, novamente. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Lembre-se que esse é o conselho
de uma mãe ao seu filho que vai ser rei. Era comum naquele tempo, Cauã, os reis terem muitas mulheres. Só o Salomão aqui teve mais de 800 mulheres, porque era muito comum eles fazerem alianças através desses casamentos. Então os reis, eles iam casando com as filhas de outros reis para ir fazendo aliança e governarem. A lei do Senhor proibia isso. A lei dizia que não era para um rei ter assim muitas mulheres, muitos cavalos e muitas riquezas. A lei de Moisés dizia isso a respeito do rei. Mas os reis não obedeceram isso daqui. Davi teve muitas mulheres, Saul teve mulheres, e Salomão então chutou o pau da barraca. Teve 800 mulheres. Mas qual é o problema disso? O problema é que todas as vezes que uma pessoa ela é desregrada nessa área da sexualidade, ela tira a força dela para coisas essenciais e acaba desperdiçando demais a força nisso daí. E uma pessoa assim, ela não tem condições de prosperar. Então, por exemplo, eu tenho muitos amigos, alguns amigos, que tiveram muitas mulheres, ou vice-versa. E aí o que acontece? Um exemplo só para ficar nos nossos dias. Quando vem o lerite do cara, já vem com um monte de desconto, porque tem um filho aqui, um filho ali, um filho acolá. Aí quando ele olha para o salário dele, está magrinho, mal sobra para sustentar a mulher atual e o filho atual. Por quê? Porque viveu de uma forma um pouco desorganizada, por assim dizer. Então, um conselho desse para a gente, nós que não somos filhos, nós que não somos reis, mas somos filhos do rei, é que nós devemos nos regrar na área da sexualidade e prestar o máximo atenção para que, quando nós nos envolvermos com alguém, aquele relacionamento seja um relacionamento que dure para todo sempre, até que a morte os separe. Amém. Porque uma pessoa que ela for desregrada nessa área da sexualidade, ela não vai conseguir prosperar. Vai ter um pouco mais de dificuldade. Não sei que ela já seja herdeira de riquezas, mas provavelmente vai desperdiçar também a riqueza que ela recebeu. Então, a palavra do Senhor diz que essa é uma área que nós temos que manter em regramento. É uma área que nós temos que manter uma certa disciplina. Então, nossos jovenzinhos aqui de 11, 12, 13, 15 anos, não tardará. E eles vão sentir desejos de estar com alguém. Pode ter certeza disso. Só que a gente vive um sistema complicado, porque os desejos por alguém, eles vão brotar antes que vocês tenham condições econômicas e financeiras de se sustentar. Antigamente não. Uma pessoa com 12, 13 anos, 14 anos já estava casando já. Acho que foi Jonathan Edwards que casou com uma moça de 12 anos, não foi? E ele tinha 16, 17, estava tudo certo naquele tempo. Então começava a surgir o desejo, casamento. Hoje, vocês têm uma cruz relativamente grande para carregar. Porque esses desejos vão começar a brotar e vocês vão perceber que vocês ainda vão ter que fazer faculdade, vocês ainda vão ter que arrumar um emprego, vocês ainda vão ter que começar a ganhar dinheiro e tal. E a família toda tem que estar preparada para esse momento, não é mesmo? Eu sei que às vezes isso não é possível. Eu sei que isso é difícil, mas por exemplo, está aqui o Davi. O ideal é desde ontem abrir uma poupança para ele e já começar ali.
20 reais, 30 reais, 40 reais por mês. Para quando chegar o momento, ter aonde se apoiar, ter planejamento, entende? Eu sei que não é possível, às vezes isso não é possível, mas é o ideal. Se você consegue, por exemplo, juntar 50 reais na poupança para um bebê até ele fazer 21 anos, cara, aquilo ali já é o valor da aposentadoria dele. Sabia? Se ele for reaplicando, se ele for... Entende? Então ele não vai estar tão desguarnecido. Então, as escrituras elas nos chamam para uma responsabilidade nesse sentido. Não entregue às mulheres a sua força. A miséria, a pobreza, no sentido material, as dificuldades, elas sempre são acompanhadas de uma vida desregrada nesse aspecto. Sempre são, infelizmente. É aquela jovem de 11, 12 anos que está andando aí na rua agora de shortinho com um copo de cerveja na mão e que já teve experiências na área da sexualidade. Aí traz dificuldade para a família, traz dificuldade para a própria vida. Você é ou não é assim? É assim. Então a palavra do Senhor ela nos serve de alerta. Ah, pastor, eu tive esses problemas, essas dificuldades. Amém. A partir daqui então, seja fiel ao seu cônjuge a partir de agora então. Arrume sua vida a partir de agora, ainda dá tempo. Mas a palavra do Senhor diz pra gente, jovenzinhos, nós que vamos chegar lá nesse momento da nossa vida, mas pra gente manter a disciplina nessa área também. E o Senhor há de prosperar a vida de vocês, viu? Em nome de Jesus, há de prosperar. Que o Senhor possa te dar uma mulher de Deus. Filhinha, que o Senhor possa te dar um homem de Deus. É assim que nós devemos orar sempre. Não é mesmo? Em nome de Jesus. Que assim seja nas nossas vidas, nas vidas dos nossos, em nome de Jesus. Mas ele dá um outro conselho aqui, a mãe dele dá um outro conselho. Veja aqui no versículo 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. O segundo conselho que ela dá então é: afaste-se do vinho. Não se deixe vencer pelo vinho. Um outro fator que faz com que uma pessoa não prospere é um vício qualquer. Aí está lascado, meu. Aqui é o vinho. Naquele tempo não tinha crack, não tinha... Ontem eu vi um vídeo, mostrei para a Andréia, de uma droga nova que está aí no mercado, que é uma loucura, meu. O cara dá cabeçada no ônibus e não sente nada. É uns negócios malucos, e já está no Brasil isso. Porque era até a caminhonete da Ecovias, né, quando a gente viu. Então, meus irmãos, algumas pessoas aqui entre nós vai tomar um cálice de vinho, beleza. Alguns aqui entre nós, vamos pensar assim, um número maior de pessoas, tá? Umas 1.000, 2.000 pessoas. Vai tomar uma lata de cerveja, beleza. Alguma das pessoas, não entre nós, fora de nós, entre 1.000, 2.000 pessoas, vão dar um tapinha no baseado, não vai acontecer nada. E assim sucessivamente. Mas você tem de 20 a 30% desse público que, se usar, é fatal. Que se usar, é fatal. É mais ou menos esse percentual? De 20 a 30% da humanidade? É mais ou menos esse? Que se usar, usou primeiro, fumou primeiro baseado, vai, cocaína, crack, não vai parar de beber. As estatísticas elas podem se alterar um pouco em relação a isso. Isso vale para pornografia, vale para um monte de coisa. Mas não é próprio dos reis. Não é próprio dos reis se envolver com o vinho. Na dúvida, distância disso daí. Na dúvida não, mesmo sem dúvida. Não vai ajudar em nada mesmo. Percebe? Então, não se deixe vencer pelo vinho, porque famílias são destruídas, homens viram verdadeiros animais, agridem esposa, agridem filhos.
todo o dinheiro que recebe no salário vai embora nisso daí, não traz bem algum. Então, Lemuel, não é próprio dos reis, Lemuel, não é próprio dos reis se meter com bebida forte. E jamais permita que nada venha dominar a sua vida, em nome de Jesus. Não permita, não permita. E se já aconteceu, o Senhor pode te libertar também, em nome de Jesus. Qualquer coisa, irmãos. Nós estamos falando aqui de bebida, drogas, mas às vezes o nosso vício às vezes é a internet. Nosso vício às vezes é a televisão. Um monte de coisa. Nós não devemos nos permitir ser dominados por nenhuma dessas coisas. A gente não pode colocar força em muitos relacionamentos. Em uma só. Numa pessoa só. A gente não pode desperdiçar e derramar as nossas forças nos vícios, mas naquilo que interessa. Porque o dinheiro que vai para o boteco, o cara que coloca o dinheiro no boteco, ele tira o dinheiro da casa dele. Vai para o boteco. E aí quem que fica rico? O dono do boteco. Mais ou menos. Porque quem fica rico é o dono da escola. É o dono da Bavária, é o cara mais rico do Brasil, é o dono aí da Ambev, não é? Que reúne todas as marcas de bebida. É um traficante oficial, por assim dizer. Ah, pastor, deveria proibir então os caras de vender álcool? Eu acho que não deveria. Porque pelo menos a gente não vê o dono da Ambev dando tiro no dono da Bavária, tá? Eu acho que não deveria proibir. Não é por aí também. Mas é nós que somos espertos não nos deixarmos enredar por esse caminho, porque não é próprio dos reis se meter com bebida forte. Não se meta com bebida forte, principalmente se você sabe que isso vai te dar aso a se meter com outras coisas também. Não é próprio dos reis, em nome de Jesus. Não é próprio dos reis. O terceiro conselho que esta mãe dá ao seu filho é: cuide dos necessitados. Veja, do versículo 6 até o 9: dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e de suas fadigas não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Nossa, pastor, está falando aqui para pegar o cara que está triste e encher ele de vinho. O cara já está zoadão, detonado, mete bebida nele. A ideia aqui é que naquele momento era usado de uma forma medicinal. Uma pessoa em estado terminal, sofrendo pra caramba, a medicina não era tão avançada, qualquer procedimento não tinha anestesia. Eu mesmo, se não tivesse anestesia, tivesse que arrancar o dente, manda aí, eu quero desmaiar, entendeu? Então a questão era medicinal, ok? Não é porque o cara está sofrendo, vamos encher o cara de vinho para o cara não se lembrar, não é essa a ideia. A ideia é o tratamento medicinal. E aqui você verifica a partir do versículo 8 e 9, que fala, né? Abre a boca a favor do mudo, pelo direito dos que se acham desamparados. Abre a boca e julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. A ideia é que toda autoridade, ela só se fundamenta no serviço, naquilo que nós fazemos a alguém que precisa de ajuda. Então, é um imperativo que o rei, que aquele que exerce poder, o faça em nome daqueles que precisam de amparo, do órfão, da viúva. O duro no nosso mundo hoje é que as pessoas elas usam esse discurso para ganharem votos e quando chega lá não faz nada por ninguém. É muito difícil isso na nossa sociedade, né? Mas a Escritura diz lá desde a lei que o rei, ele deveria governar em favor dos órfãos, dos oprimidos, dos necessitados, das viúvas. Então, enquanto isso não acontece, esse é um trabalho da igreja, do nosso Senhor Jesus. É um trabalho da igreja. A igreja, ela não existe para enriquecer os seus presbíteros. Também não é para o presbítero passar fome. Tudo na base de um equilíbrio. Mas a igreja, ela também deve existir para isso. E é muito complicado porque hoje quando
cuida dos nossos, geralmente a gente direciona tudo pensando no estudo e pensando na futura profissão deles. E eles pouco aprendem a respeito da caridade, da ajuda aos necessitados. Mas a igreja tem que ser essa oportunidade de um dia eles saírem na rua com a gente, irem visitar uma pessoa que necessita de cuidados. A reunião de jovens, né, que a gente pensa tanto aqui, a finalidade última realmente não é a festa somente por si só, faz parte disso também, né, a gente conversa, mas é um dia converter o coração do jovem para que sinta o desejo de fazer isso, e não somente de ganhar dinheiro na vida, é o serviço ao pobre, é o serviço ao necessitado. Ah, pastor, mas eu já sou assim, já não tenho muita coisa. Mas sempre tem alguém que precisa mais do que a gente, não é mesmo? Então é um sinal de dignidade real quando o rei governa em favor daqueles que precisam. Às vezes uma pessoa que a gente ajuda não vai mudar o mundo, mas para a pessoa que foi ajudada fez toda a diferença do mundo. Não é mesmo? Então olha só, 3 conselhos legais que uma mãe deu ao seu filho que vai ser rei. Não desperdice as suas forças na área dos relacionamentos impróprios. Não desperdice sua força nisso. Cuidado. Não deixe que nada domine a sua vida. Não seja viciado em nada. Tome cuidado com isso. Mantenha o domínio próprio sempre, com a ajuda do Senhor. E diz agora também, cuida dos necessitados. Olha, irmãos, nós somos uma comunidade pequena. Nós não temos assim milhões de ministérios. Mas olha que bacana, tem um grupo que sai para as ruas aqui uma vez por mês. Tem outro grupo que vai para uma casa de recuperação uma vez por mês. Não é mesmo? Você tem oportunidades, você vai ver hoje outra oportunidade que você vai estar tendo. Tem mais coisa também, que agora eu não estou me lembrando. Mas sempre tem uma forma de se envolver e de se ajudar. Esse é o trabalho da igreja, essa é a diaconia da igreja. E quando a gente se envolve nesse trabalho, a gente sempre sente que foi mais abençoado do que abençoou, não é mesmo, Marco? Então esse é o sentimento. Envolva-se. Porque senão vai chegar naquele dia e você vai verificar que foi feito um checklist da sua vida e talvez o senhor fale, 90%, 100% do seu tempo você usou na sua formação, na sua profissão, só para você ganhar dinheiro. E você não fez nada pelos outros. Não é legal, não vai ser bom isso. Não é próprio dos reis. Não é próprio dos reis. Mas que a igreja do Senhor, que um dia reinará com Ele, de fato já reina, possa voltar os seus olhos para aqueles que precisam mais do que nós mesmos precisamos, em nome de Jesus. Então, se envolva, irmão, com alguma obra de socorro. Telefona lá na ACD, vai ler história para criança lá. Dá para fazer tanta coisa, às vezes, no seu bairro, perto de você mesmo. Dá para fazer, e aí você desfoca. Você desfoca daquele seu probleminha ou problemão, e você foca no problema do outro. E quando você cuida do outro, Deus cuida do seu problema também. É muito legal isso daí. Agora, quando você foca muito no seu problema, aí complexo, você vai se emaranhando ali, o negócio vai ficando feio, né? Então envolva-se também em nome de Jesus. Muito bem, você sabe que entre o versículo 9 e 10 não tem esse título aqui, mulher virtuosa, é corrido o texto. Então, provavelmente nós continuamos dentro dos conselhos que uma mãe dá ao seu filho que vai ser rei. Então, eu vou partir desse pressuposto, que é continuação. Agora essa mãe, ela vai dar as características que ela julga importante na mulher de um rei. Então, de certa forma, são as características da mulher que você quer que seus filhos casem, Tiago. Aqui as características de uma mulher de Deus aqui. Como está tratando da questão de um rei, é claro que ele vai falar de uma mulher virtuosa. Se estivesse falando de uma rainha, falaria de um homem virtuoso.
Então assim, a gente vai ler algumas virtudes aqui e você vai aplicar a si próprio, independentemente de gênero, ok? Então se você for falar assim, meu filho, eis as características de uma mulher de Deus. Se você for falar para a filha, você fala, eis as características de um homem de Deus. Características morais, éticas aqui, ok? Muito bem. Então essa mãe, ela vai dar um conselho agora para o seu filho. Olha, meu filho, quando você for se casar, eu vou dizer para você, é difícil encontrar, mas aquele que acha uma mulher, alcança o favor do Senhor. Achou um grande tesouro, Salomão já havia dito. E ele dá algumas características aqui. E essas características a gente vai ler, mas nos avaliando à luz dessas características também. Porque nós temos que ser a mulher virtuosa, nós temos que ser o homem virtuoso. E a primeira característica é, no versículo 11, diz assim, não vou ler todas, não vai dar tempo. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Confiança. É uma pessoa confiável. Não precisa de vigilância extrema. Aliás, eu acho que se você precisa vigiar demais a sua esposa e vice-versa, perdeu o propósito, fica estranho, né? Porque a base do amor é a confiança, a base da confiança é o amor. Então é uma pessoa confiável. Você é uma pessoa confiável ou é uma pessoa desconfiável? As pessoas podem confiar em você quando você assume um compromisso, um propósito. Você não irá trair, não vai dar para trás. Então a primeira característica de uma pessoa, porque você vai caminhar com essa pessoa o resto da vida. O resto da vida. Tem que confiar. Agora, como muitas vezes a gente fica ali meio cego de paixão e tal, aí você tem que conversar com a dona Kátia, o papai, porque o papai e a mamãe sentem cheiro de lobo de longe. E às vezes a gente, encrenca. Muito bem. Então tem que ser uma pessoa confiável. Se você vê que a fama está esquisita e tal, talvez meu coração esteja enganado. Então tem que ser uma pessoa confiável, Bárbara. Tem que ser uma pessoa confiável. É próprio do nosso tempo algumas pessoas se apaixonarem por canalhas, por gente canalha, porque envolve toda uma aura assim, né? O cara é um herói, ele faz careta pra polícia, ninguém se mete com ele e tal. Cara, isso é uma armadilha, meu. Isso é uma armadilha, isso é um pensamento assim de gente imatura. Quem é o herói? Muitas vezes a pessoa fala, quem é o herói? Eu tinha esse pensamento. Achava que herói era andar com 38 na cintura, fazer cara de mal, rapar a cabeça e sair falando gíria. E essa é a imagem, de heroísmo que se passa aí. O cara canta o rap, canta o funk, tem um monte de mulher ao redor dele. Cara, esse cara não é um herói. Ele é outra coisa que eu não posso falar porque está gravando aqui. Quem é o herói? É aquele cara que acorda cedo, que gosta de estudar, que gosta de trabalhar, que respeita o seu pai e sua mãe. Essa pessoa que vai ter condição de um dia te dar um futuro legal. Esse é um herói. O cara que não quer aparecer muito, entendeu? Pessoa assim, mas é tão sem graça assim. Então, se você pensa assim, é porque você ainda é imaturo. Você ainda é imatura. Quem é o herói? É a pessoa de confiança, que cumpre os seus deveres, que vive uma vida simples, mas está ali todo dia quando você precisar. Em nome de Jesus. A outra característica que ele dá no versículo 12, diz assim: ela lhe faz bem e não faz mal todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida, só faz bem. Uma pessoa boa para caminhar com o filho de um rei, ou melhor, com um rei que é filho lá da mulher, é uma pessoa que nos faz bem todos os dias da nossa vida, não faz mal. Porque tem gente que, o coração acelera, a pressão sobe, começa a cair os cabelos. Não, uma pessoa boa para nos acompanhar, Caio, é uma pessoa que nos faz bem todos os dias da nossa vida.
Eu posso olhar para a Andréia e dizer para ela que desde quando eu a conheci, ela só me faz bem. Amor, olha para mim, você só me faz bem, né? Você só me fez bem, né, Naná? Ela sempre tem razão em tudo. Olha, as broncas de uma mulher de Deus, dizia lá para o Aragão e para a Gil hoje também, ela sempre tem razão, viu? Graças a Deus por isso, elas nos fazem bem todos os dias da nossa vida. Você é uma pessoa que faz bem para quem está perto de você? Pergunte a si próprio: você é uma pessoa que faz bem? Eu faço, querido. Graças a Deus. Não está combinado aqui. Pode ser sincero, mas não muito. Cara, você tem que fazer bem. É uma pena que muitas vezes as pessoas, elas vão crescendo, vão adquirindo uma certa idade na vida e permanecem dentro da casa dos pais e fazendo mal para elas. Fazendo mal. É o filho preguiçoso, é o filho mal criado, e assim sucessivamente. Nós não podemos ser assim. Nós temos que fazer o bem para as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente dentro da nossa casa. Que assim seja sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jamais permita que o seu filho faça mal com a sua esposa, e nem que os seus filhos façam mal ao seu marido. A prioridade é sempre o cônjuge, nunca os filhos, viu? Os filhos não são prioridade. O filho desrespeitou a mãe na hora, inegociável, berra mesmo, grita, não pode. E vice-versa também. Primeiro vocês, depois os filhos. Nada de dar prioridade para os filhos desse ponto, achar Amém. Que é um coitadinho, coisa do tipo, não, viu? Amém. Não dá bronca. Ouvindo aí umas manifestações. Senti um calor. Não pode, jamais. Para que ele aprenda a fazer o bem e recompensar os seus progenitores. Outro conselho que ele dá, que ele fala de uma pessoa boa para estar ao nosso lado, é uma pessoa produtiva. Olha lá, a partir do versículo 13. Isso aqui, puxa vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Uma pessoa que trabalha. Preguiça é pecado, irmãos. Preguiça é pecado. Muito bem. 14. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Olha o esforço aí. É ainda noite e já se levanta. Tem gente que acha que vai prosperar acordando 11 horas da manhã, meio-dia. A não ser que a pessoa trabalhe à noite, né? Faz. Olha, às vezes não tem emprego, mas trabalho tem. Trabalho tem. Eu dou o exemplo do diretor que trabalha comigo lá, meu diretor. É um homem negro que tem mais 12 irmãos ou mais. O cara tem tanto sobrinho na vida que vai preencher o mundo. Cara, eu admiro muito esse cara, porque ele veio de uma situação, hoje ele é meu diretor, acima dele só tem mais um cargo na empresa. Só tem mais um cargo. O cara é faixa preta de taekwondo. Taekwondo. Você vê que o japonês aqui é fraquinho. O cara trabalha de 8 a 10 horas por dia na empresa. Ele tem uma empresa de foto e filmagem. O cara faz acupuntura. E é Uber ainda. E ele aproveita quando ele está indo e voltando. Tem 5 pós-graduações. E dá aula no cursinho de jurídico. E ele sempre diz: emprego não tem, mas trabalho tem. E o cara, se eu falar também o que a esposa dele faz, é uma coisa incrível, né? É jornalista, trabalha em gabinete, dá aula, é escritora de livro, celebrante de casamento. Vamos continuar aqui.
É noite, já se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. É um vencedor. Versículo 16: examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Olha lá. Cinge os lombos com força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, e sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. É roca ou é roca? Roca. Na roca. Desculpa aí, hein? Olha quanta iniciativa que essa mulher tem. E ela percebe que o ganho é bom, por quê? Porque a renda dela é voltada para a família. De vez em quando eu escuto falar, não sei se é verdade. Não sei se é verdade. Hoje a gente sabe que muitas vezes a mulher precisa ir para o campo de trabalho, né? Para ajudar na renda, porque senão fica impossível, fica difícil, né? O ideal é que a mulher não precisasse trabalhar. Isso né, até uma frase complexa, porque ela trabalha muito, né? Não é porque às vezes ela não tem um emprego de carteira assinada, mas em casa trabalha muito. Essa mulher que trabalha aqui do texto aqui, você percebe que ela até inclusive tem uma renda própria. Mas essa renda é boa por quê? Porque é voltada para a família. Porque eu escutei dizer, às vezes eu escuto falar que a pessoa vai pro campo de trabalho, com certeza não acontece aqui, fala, não, meu marido que tem que me sustentar, o dinheiro que ganha é tudo para mim. Bom, será que é assim? Não, tudo meu. Eu já estou ajudando ele, porque ele não precisa gastar dinheiro comigo, pera lá. É a família, gente. Ok? Agora eu não vi muitas manifestações de glória. Quando eu estava encasquetando, algum cara aí sofreu algum bullying. Eu vi que alguém aqui sofreu bullying antes. Não, ela vai ver que é bom porque é para a família. Você vai ver que ela veste os filhos e tal. Não estou dizendo que não tem um espaço para alguma coisa que nos agrade também. Faz parte, isso é legal, tal, compra uma roupinha, sei lá. Mas não é 100% para você, porque você faz parte de uma família. Isso vale tanto para o marido, porque hoje em dia às vezes acontece da mulher ganhar mais no mercado de trabalho. Às vezes acontece, não é raro. Aí o cara vai usar o pouco que ele ganha só com ele mesmo, a não ser que seja de comum acordo isso. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que pensar assim, a família, né? O bom andamento da casa. E é o que essa mulher faz. Versículo 20. Abre a mão ao aflito e a estende ao necessitado. Caridade. Ou seja, é uma mulher que vai ter os mesmos ideais do marido, que também julga os pobres com justiça. Também. Então, é uma pessoa, calma, que ela tem os mesmos ideais que você. Porque você tem um ideal. Além de você ser um cara estudioso, bonito, esperto pra caramba, você quer servir o Senhor, não quer? Então, a princesa que vai casar com você, não fica muito perto da Nath, não. Brincadeira, pode ficar, se eu quiser também, né? Esses mistérios pertencem ao Senhor, deixa pra lá. Mas é uma pessoa que tem que ter os mesmos ideais. Os mesmos ideais. Bárbara, Caio. Isso se vocês quiserem mesmo servir ao Senhor, né? Porque se vocês não quiserem, aí a história já é outra. Mas se vocês quiserem continuar nos caminhos do Senhor, é uma pessoa que tem os mesmos ideais. E às vezes a pessoa está dentro da igreja e não tem os mesmos ideais. O Gessé não ia ter condição de fazer o que ele faz se a Geisa não apoiasse. Nenhuma condição. Não é verdade? Não ia ter condição nenhuma, porque esse homem trabalha pela causa do Senhor. Então uma pessoa, aquela mulher disse ao seu filho, casa com uma pessoa que tem os ideais parecidos com os seus. Ela é uma pessoa caridosa. Ela abre a mão ao necessitado. Versículo 21 e 22 diz assim: no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos. Está vendo aqui, ó, o interesse da família?
Todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. É uma pessoa que cuida dos seus. Ela cuida. Ela não larga. Hoje tem mães que a gente sabe que abandonam, tem pais que abandonam os filhos, né? Deixa de qualquer jeito, não. Essa é uma pessoa que ela cuida dos seus. Versículo 23 diz assim: seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Olha só, essa mulher, ela ajuda na prosperidade do seu marido, a fama do seu marido. É daqui que talvez venha aquele ditado que diz que por trás de todo grande homem há uma grande mulher. Deve ser disso daqui. Hoje tem que tomar muito cuidado para falar as coisas, porque é um tal de politicamente correto para cá e para lá, e vão falar. Enfim, digo isso com toda a pureza do meu ser. Por trás, veja que esse homem ele se torna uma pessoa estimada na sociedade porque ele tem o apoio da sua esposa. Então, nós temos que ser pessoas cujo contato conosco prospera a pessoa ao nosso redor. Entende? Uma pessoa boa, ela vai te fazer bem todos os dias da sua vida. E ela vai fazer com que a sua vida seja melhor em tudo. Profissionalmente, espiritualmente, financeiramente também. Você é uma pessoa assim? As pessoas que passam pela sua vida, elas ficam mais para cima ou mais para baixo? Como que é? Mais para cima, né, Ana? Mais para cima. Incentivar, estuda, prospera no trabalho, tal, prospera nas coisas do Senhor. É assim que tem que ser a nossa vida. A nossa vida ela tem que ser um trampolim para quem chega nela e vice-versa também. Como é que é a sua vida? Você é assim? Ou você é uma pessoa que poda o desenvolvimento das pessoas ao seu redor? Você não quer que a sua esposa cresça, você fica empurrando ela para baixo, ou o seu marido? Não. Essa mulher, por conta do trabalho dela, da vida dela, o marido dela é estimado na sociedade. Que a nossa vida possa servir de trampolim para a vida do próximo. Em nome de Jesus. Essa pessoa, que é uma pessoa boa para caminhar ao nosso lado, veja só o que dizem dela. Versículo 28. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtualmente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. 31. Dai-lhe do fruto de suas mãos, e de público louvarão as suas obras. É uma pessoa que tem boa fama. As pessoas reconhecem a virtude dessa mulher, dessa pessoa. Começa dentro da casa. Você já foi na casa de pessoa assim, que você chega lá, os próprios pais detonam? Fala, esse meu filho não presta, é um vagabundo. Você vai namorar um cara desse, que os próprios pais, né? A mulher virtuosa, você pode ver, os filhos falam que ela é virtuosa, o marido fala que é virtuosa, os vizinhos, toda a sociedade. O que as pessoas falam de você? Jovem, não precisa responder, vou começar a contar aqui. Nós somos amiguinhos, mas nem tanto. Mas o que as pessoas falam de você? Pessoa virtuosa, trabalhador, honesto. Veja que essa mulher ela é tão interessante que o versículo 26 diz que ela fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua, ou seja, ela sempre tem uma palavra. Ela tem uma palavra certa para o momento certo. Às vezes, acontecem algumas situações na nossa vida que exigem uma palavra, aí o cliente fica quieto, não tem o que falar, está vazio, não tem nada. Às vezes a gente é muito esperto para isso, né? Muitas vezes. Precisa de uma palavra séria, quieto. Aí uma gracinha abre a boca. É o mestre em fazer piada.
O mestre na zombaria, de tirar os outros. Mas na hora que precisa de uma palavra ali, não tem, vazio, não tem nada ali. Não tem o que falar. Vai ali, vamos evangelizar, não tem o que falar. Não tem o que falar para as pessoas. Não tem um ensino, não tem nada, a pessoa vazia. Essa mulher não. A palavra do ensino está na sua boca. Ah, pastor, mas eu sou muito tímido, eu sou muito tímida. Não é bom você ser muito tímido para falar essas coisas. A Bíblia não tem algo bom a dizer para você que não abre a boca para ensinar, para falar as coisas do Senhor. A Bíblia não tem uma boa palavra para você nesse sentido. Esse tipo de timidez não é desculpada pela Bíblia, pelas Escrituras. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Principalmente se você estiver entre os seus. Às vezes eu vejo na casa do Senhor, tudo bem. Vou falando assim, você está começando e tal. Mas entre nós aqui, por exemplo, não. Tem uma palavra boa para dar? Entregue a palavra para o irmão. Para a irmã. Não tenha timidez para as coisas boas. Seja tímido para as coisas ruins. Seja tímido para as coisas ruins. Porque às vezes é aquela tua palavra, aquele ensinamento que você tinha para dar, que não saiu daqui, mas que sai da sua vida, que pode ajudar o seu irmão. Então tenha essa palavra, em nome de Jesus. E você será louvado, como diz aqui o texto, será admirado por todos, num sentido positivo. Então, meus irmãos, que nós possamos ser esse tipo de pessoa, ok? Que é descrito aqui. Meus queridos, vou repetir. Não desperdice sua vida em relacionamentos vazios. Não desperdice. Não desperdice. Não entregue suas forças a isso. Não se deixe viciar por nada nessa vida. Nem cigarro, nem álcool, nem droga alguma, nem pornografia, nem rede social. Já viu gente que durante a pregação fica lá no Face, no WhatsApp? É um viciado. Não se deixe viciar. Envolva-se em obras de caridade. Envolva-se em obras que ajudem o necessitado. E seja uma pessoa virtuosa. Leia esse capítulo depois, com calma. E veja se ele se aplica na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar na presença do Senhor.